Olá, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa 12ª aula do nosso programa de desenvolvedor Flutter. Em 12 aulas, a gente já fez um app, estamos finalizando mais um pouquinho mais sofisticado. E já já a gente está entrando com um banco de dados e um pouquinho de filter e API também. Chegando lá. Bom, no nosso app ontem, né, nós paramos só faltando colocar o cálculo, né? O arquivo com o cérebro do nosso cálculo, para então botar, ajustar a main e fazer o nosso app rodar, certo? Boa. Então vamos lá, ó. Vocês estão vendo a tela do estúdio, né? Sim. Maravilha. Ó, tudo que a gente faz aqui no Dart, né, no Flutter, é tudo classe. Então a gente cria a classe e vai pôr depois faz a assinatura dela embaixo do que vai fazer. Então tudo segue o mesmo padrão, independente do que seja a classe. Se ela vai retornar um widget para a gente, ou se ela vai retornar qualquer tipo de cálculo. Então acaba ficando mais fácil de entender por causa disso. É a mesma definição, o que muda é o que eu estendo aqui na frente. Então, se é uma classe só para retornar cálculo normal, como a gente faria uma function em outras linguagens ali, eu só não tenho que estender stateless e stateful, porque eu não vou retornar um widget para ela. Tá? Mas aí a gente fica fácil porque é tudo criando igual. Tá? Tenho aqui, então, os 4 parâmetros que eu preciso receber. Altura, peso, idade e o gênero. Tá? Todos são no label, seguindo o padrão do null safety, tá? Poderia deixar todos eles como obrigatórios também, mas assim, é a gente que vai passar o cálculo, é a gente que vai chamar essa função, não vai ficar a cargo do usuário. Então dá para deixar no label, a gente não vai passar valor nulo para ela, né? Porque a gente vai testar ali nos botões, etc, tá? Criei também uma variável no label, uma double no label também, que é o BMI, que é o cálculo mesmo, né, do IMC, só que em inglês, né, ele fica BMI, né, barriga média e tal. O cálculo em si, simplesinho de tudo, ó. O peso dividido pela altura ao quadrado. E retorno isso, já deixando, convertendo já para string e colocando só uma casinha decimal para a gente aqui. Tá? Esse cálculo é super tranquilo. Tá? Agora, o resultado em si, que é o que a gente mostra lá na última tela, aí ele já mistura, né, o texto aqui para a gente, dependendo daquela história do cálculo, né? Vocês lembram daquela tabelinha que tem ali no nossa apostila, tá? Então, se o cara tiver abaixo de 18,5, né, até 18,5, ele está magro. Aqui põe abaixo do peso. Se o cara está entre 18,5 e 24,9, está normal. De 24,9 até 29,9, ele está fofo. Tá fofinho. De 29,9 a 34,9, ele é fofo. De 34,9 até 39,9, ele é fofão. E acima, né? Aí não tem jeito, né? Se o cara não se enquadrar em nenhum cálculo aqui, já estiver dando 40, como o dessa pessoa que vos fala que dá quase 42, né? Aí não tem muita desculpa, né? Aí é fofolonzon. Não dá para desculpar. E o meu result, eu tenho o objeto, que nós deixamos criado ontem. Então, o que ele recebe? A string, para dizer se é fofo, fofinho ou fofão, e o estilo, que eu vou mostrar isso, que no nosso caso o que muda é a cor. Né? O tamanho da fonte a gente deixou igual para todo mundo. Beleza? E passo aqui, ó. Criei o objeto, o results object, result, novo. Por que o sublinhadinho aqui? Porque eu não preciso mais do new.
Ele já o Dart ele arrancou algumas coisinhas. É a mesma coisa quando eu estou trabalhando com um array de string. Eu não preciso mais colocar que é um novo array de string. Eu só abro e fecho o colchetezinho. Ele já sabe que eu estou fazendo um novo array de string. Então fica mais simples aqui para a gente codar, tá? Atribuir o texto, atribuir o resultado, né, o estilo do texto e dou o retorno dele para minha tela. E aqui, a outra funçãozinha que faz o cálculo do metabolismo basal, que é o quanto de energia você consome hoje. Quanto você precisa de energia para 24 horas de um dia. Isso para o seu peso continuar. Então, assim, aí tem uma dieta de pontos, que isso, tipo, esses cálculos aqui, esse primeiro IMC, ele pode ser a parte de um aplicativo de dietas que vocês queiram fazer, tá? Aí tem o Halper, que faleceu faz pouco tempo ali, acho que 1 ou 2 anos, que era um médico do HC ali de São Paulo. Cara, ele trouxe para o Brasil uma tal de dieta dos pontos. Ele convertia a caloria dos alimentos em pontos e chegava e fazia todo esse cálculo aqui para ver quantos pontos você podia comer por dia. Então, se você estava muito magro, ó, você precisa comer tanto para ir engordando saudável, para chegar no seu peso. E se você estava muito gordo, ele diminuía os pontos. Então, eu preciso de 1.500 de metabolismo basal, ele reduzia para uns 1.300, 1.400 e pouco. Então, o máximo que você pode comer num dia para ir emagrecendo saudavelmente. Você vai emagrecendo de pouquinho em pouquinho, sem sentir tanta fome e se acostumando. Uma dieta muito bacana, eu nunca fiz, né? Mas quem fez emagreceu, né? Eu nunca fui fã de dieta, tá, gente? E nem de exercício físico também. Mas, assim, por isso que eu tenho essa forminha linda aqui, né? Essa coisa maravilhosa aqui, camiseta em formato de bola. Mas é assim, funciona, tá? Uma dieta dele que funcionou para muita gente. Para quem aguenta seguir dieta, é coisa linda isso daí. Mas, se eu entrar lá na Play Store, eu vou achar um monte de aplicativo de dieta baseado na dieta dos pontos, tá? E mais um, cara, para mim pôr no meu portfólio, fazer um aplicativinho legal, chegar lá em 1,5 milhão de downloads, tá? E mantendo uma nota entre 3, né, entre 2,5 e 3, que está ali no aceitável, vai de 1 a 5, cara, tá bem, já serviu para o meu propósito inicial, que era divulgar. Botei meu primeiro app na Play Store e ele não está tão mal avaliado assim, tá? É, E posso completar isso aqui com alguma coisa de exercício. Aí, cara, aí são infinitas possibilidades que vocês podem usar nisso aqui para complementar. E só deixar ele no cálculo aqui também já tá bom, tá? Para disponibilizar gratuitamente lá só para estar no portfólio de vocês. Ele faz o que você prometeu. Faz o cálculo do IMC e dá o metabolismo que o cara precisa. E no caso do basal, ele depende da idade, né? Vocês vão perceber que pro IMC não importa. Tá? O IMC não interessa isso daí, porque ele só se preocupa com o peso e com a altura da pessoa. Então, se você for fazer de um nenezinho, por exemplo, cara, é o peso e a altura. É uma relação entre eles para dar o resultado nosso aqui. Já no metabolismo basal, depende a idade, porque a gente tem, né, o metabolismo do nosso corpo, quando a gente é novinho é uma coisa, quando a gente vai ficando mais velho é outra coisa. É que nem quando cai, né? Quando é moleque de 7 anos, cai de bicicleta, capota, roda o quarteirão inteiro, se rala todo, e uma semana tá inteiro de novo para fazer bagunça outra vez. Quando você já tá com 80 anos, se você cair de bicicleta e rolar o quarteirão inteiro, é um mês, você não colocou tudo de volta no lugar, não. Porque já não é a mesma coisa, né? E a mesma coisa para o nosso metabolismo. É aquela idade que a gente come carne gorda, passa mal, entendeu? Quando é moleque, come até pedra e tá dentro. Pega a comida do chão e põe na boca e vambora. Tá? Então depende muito. Vocês vão ver que esse cálculo, ele depende se é homem ou mulher, varia, tá? E também pela idade. Ó, essa multiplicação que ele faz aqui, ó,
é o cara que muda pela idade. Chegaram nesse cálculo aí, os médicos lá, o pessoal que pesquisou essa taxa, tá? Então, para homem é uma coisa, aí depois soma um número aqui no final também, para energia. Vocês não me perguntem a fórmula que eles chegaram nisso aqui, porque nem eles explicam esses números, tá? Fizeram os cálculos dois deles lá, cada um no seu quadrado. E para mulher já muda um pouco, né? Homem e mulher é bem diferente até os números aqui, porque na teoria os homens emagrecem mais rápido e também engordam mais rápido porque toma cerveja e come carne gorda com amendoim. Beleza? Jogando então para vocês, ó. Lembra que ele tá fora, tá? O, o nosso cérebro aqui, ó, ele tá fora das pastinhas de componente, ele tá direto na lib. Então, botão direito na pasta lib, novo, Dart Code, Dart File, e vamos copiar e colar lá no Dontpad o resultado dele. Você faz isso. Pronto. Código colado no Dontpad também. Aqui vai ter os dois importes ali em cima, né, que podem dar alguma diferença com o nome de pasta de vocês. É só apagar e aí vocês fazem o import de novo, tá? Ok. Beleza? Ô, Giovanni, falando de import, quando eu sei que eu tenho que importar o pack ou só a constante? Cara, Sabe? na verdade, ó, eu tirei aqui do meu, né? Aí eu vou vir aqui, ó, para pegar esse objetinho aqui embaixo. No que você clicou, ele vai te dar a sugestão do import. É porque teve alguns casos que eu vi que ele vem o package e ele vem uma outra opção. Ele sempre vai dar duas opções para você aqui. Raramente ele deixa uma só, tá? A primeira é a completona. Então, tipo assim, para aquele pessoal que gosta de padrão, que é fanático por padrão, gosta de design pattern, né? Por exemplo, eu adoro a primeira linha, que vem o pacote completo. Então, vem o pacote que eu estou trabalhando, a minha distribuição, vem a pasta principal e se tiver subpasta, até chegar no arquivo, tá? Mas, para quem já gosta de economizar código, eu tenho essa opção. Então, o que acontece? Aqui, ó, como tá, os dois arquivos estão no mesmo nível, estão na mesma pasta, ele importa sem nada. Aí, por exemplo, se eu quisesse pegar alguma coisa que tivesse aqui dentro de screens, eu poderia chamar a barra screens direto. E se daqui eu quero alguma coisa de fora, eu uso ponto, ponto, barra. É tipo o comando CD. Ah, vocês não vão. Quem chegou a ver alguma coisa de DOS, a gente tinha, né? CD, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Você poderia fazer o atalho para não escrever o nome da pasta inteira. Opa, eu vi um pouquinho de dose aí, velho. Eu vi um pouquinho também. Isso aí você faz no HTML também, quando você tem uma estrutura muito complexa de pasta. PHP também a gente. Olha que só coisa velha, né, gente? Faz no Linux também. Mas PHP também você usa esses ponto, ponto, barra, para não precisar pôr esses nomes muito grandes, né? De pasta, tá? Mas, assim, não tem o que é melhor, assim, o que funciona? Funciona os dois. Não tem uma regra, eu posso importar o kit, qualquer um deles que aparecer ali. Então, assim, questão de regra vai mais de onde você está codando. Então, por exemplo, se você está fazendo para você, você vai definir o seu padrão. Aí você decide qual design pattern você quer seguir. Aí você quer seguir que nem o primeiro que põe o pacote inteiro, quando você for importar, você mesmo escolhe sempre o primeiro. Agora, se você já quiser usar um pattern mais enxuto, aí você já põe de baixo. É meio gosto. É que às vezes, por exemplo, eu falar para vocês, usa sempre o primeiro. Aí vocês caem num projeto de um cliente que o dono do projeto lá opta pelo de baixo. Aí você vai ser o diferentão, entendeu? Entendi. Então é assim, no seu projeto você escolhe o que você quer.
Aí, quando você tiver em cliente, alguma coisa, cara, você vê como é que o cara tá fazendo os importes e segue o padrão dele. Beleza. Porque depende o nível de verificação de código que esses caras usam, eles rejeitam o seu PR porque você está fazendo import e eles falam que é errado. Tem um pessoal que é um pouco mais exigente ali em padrão de código, né, em qualidade de código. Então, a gente segue o padrão do cara. Tá sempre o padrão do Beleza. cliente. Tanto que ó, o Tá. meu aqui vai ficar um de cada jeito e vai funcionar, tá? Vai funcionar. É que eu tava vendo ontem, né? Como eu não consegui comparecer, eu tava olhando aí eu falei, ué, mas tá diferente aqui. Qual que é o melhor jeito? Não tem assim um melhor e pior, é escolha mesmo, tá? Eu particularmente gosto desse aqui, tá? Uhum, beleza. Eu opto sempre por esse, mas é por frescura de velho, tá? Tem um porquê também. Bom, Demorou. salvei. Agora eu acho que o que falta para vocês é acertar a main, fazer os imports da main aqui, o input page e o results page, Eu acho que para sim. tirar o vermelhinho daqui, ou a gente já tirou? Ó, na teoria, o arquivo de vocês não pode ter nada vermelho aqui. Alguém está com alguma coisa vermelha por aqui? Não. Não? O Então, meu não. Eu aqui, ó, tô tentando ver o que é aqui. Tem alguma coisa faltando. em qual arquivo? Ah, não, agora eu acho que foi. Foi? Acho que foi. Ô, Giovanni, Foi. tem como jogar pra mim a main? Eu acho que eu não peguei a main, tá olhando aqui agora. Tem sim, cara. Peraí. A minha main tá no padrão, agora que eu vi também. Ah, Ih, será que você não mandou? eu acho que eu não mandei então, gente. Ah, Não, a main você não fez ainda, mandou. não. Não, Então, Não. eu você tô deixou ela adiantado. por último, né? Ó, Tô adiantado. tô colocando lá no Don't Pad. Cara, o Don't Pad de vocês fica tudo vermelho e some tudo de repente? É Sim, só Não. porque... às Pra vezes mim- fica o meu. Nossa, dá um ódio quando ele faz isso. Mas ele Então, reinicia na sequência. O meu, se eu dá não der um vontade de F5, ele não rasgada. faz nada, cara. Bom, tá lá, né? Tá os importes, né? Que se precisar mexer, vocês só apagam os dois primeiros e importam. O material tá sempre no lugar certo. Aí tem ali o ROM app e depois a classezinha dela direto, que ela é sempre uma stateless, né? A main sempre é uma stateless. Ela chama alguém que vai ser stateful, pode ser stateful, que ou é a home ou é alguém. No nosso caso, se a gente for olhar para o nosso código aqui, a home nossa é input page. Poderia chamar de home page? Poderia, mas ela é a página de input. Então eu já chamei as duas direto, input e results, para não precisar mexer. Criei a rota para onde ela tem que bater. Se eu tivesse mais páginas, eu ia continuando aqui, tá? Barra, sei lá, cálculo. Se tivesse alguma coisa diferente, continuaria aqui, lá, contexto, e ia passando as outras rotas todas. Se eu tivesse um menuzinho, por exemplo, que fosse passar por rotas, tá? Sempre que sair daqui, a gente tem que ter no routes aqui, eu tenho que definir elas. Detalhe aqui da nossa main, tá? Ó, eu tô chamando no tema, ao invés de deixar sem nada ou deixar o padrão, eu tô forçando ele para entrar no tema dark. E definindo as cores aqui, ó. Que eu quero tanto a cor primária dele como a cor, o fundo do scaffold em preto. Tá? Ah, eu não gosto, Giovanni, quero mudar. Normal, clica aqui, você faz uma alteração. Aí você já vai ver que o seu vai rodar com um fundo diferente ali. É só a cor primária, então tudo que tiver no preto ali, sem definição, vai ficar na cor que você escolheu. E o fundão, ao invés de ficar preto, vai ficar a cor que você escolher aqui também. Beleza? Rodou o emulador de vocês, tá? É esse carinha aqui, ó, que tem o Androidzinho verdinho aqui embaixo. Ele abre o gerenciador
nosso, escolhe. Eu não sei se vocês criaram vários ou não. Escolheu, deu o play. No meu caso, eu deixei ele aqui para facilitar compartilhar a tela para vocês, tá? Eu deixei ele aqui, ó, View Mod. Eu deixei ele Dock Painted aqui. Mas eu poderia deixar ele como janela ou só no Undock. Ele ficaria solto na tela. Aí também não tem um certo e errado. É o que fica melhor para vocês aí. Terminou de abrir o emulador, ficou bonitinho aqui. Cara, é dar o play e mandar ele compilar. Acho que tá dando uns warning aqui por conta que a primeira mensagem dele é: A new version of Flutter is available. Então, Tá, então ele vai falar, ele tá falando para você que tem um Flutter novo para você fazer uma atualização e provavelmente ele vai abrir mais 4 ordens que está substituindo de final 01 para 02 ou de 02 para 01, uma coisa assim. Essa daí a gente vai resolver. Essas 4 juntas, a gente vai resolver todas, na verdade, porque nós vamos dar um upgrade agora no Flutter para vocês e na sequência nós vamos resolver a de baixo, que é a do Gradle, tá? Nessa atualização que teve, o que acontece? O robô ali, né, a Engine que cria o projeto inicial do Flutter, quando ele cria as pastas do Android, ele cria no Gradle, acho que 3.4 ou 4.3, eu não lembro agora qual que é a ordem dele. Só que na atualização do Android já está no 7. Então, o que ele fala para você aí é que, tipo, cara, você tá andando no Android, você já está usando o Android X, né? Já está usando praticamente todos os recursos novos do Android X e você está usando um Gradle velho. Não é compatível. Aí a gente vai lá no Android, a gente abre a pasta e manda ele atualizar o Gradle para vocês. Tá, uma atualização super rápida, que ele faz tudo sozinho também. Eu não tenho muito trabalho manual, não. Mas mesmo assim ele compila e roda. Tá. É para estar na tela, assim. Se compilou, é para o de você estar aqui na tela. Não, subiu aqui para mim. Eu só levantei essa questão porque eu não tinha visto das outras vezes subir esse warning. Quando a gente não atualiza o Gradle, esses 4 warnings sempre vão. Até alguma atualização ali que tiver, que ele já começa a gerar a parte do Android no Gradle certo. Aqui eu fiz, no meu aqui eu fiz aquela gracinha de trocar a cor, tá? Mas eu vou voltar porque pretinho ficou mais bonito. Beleza? Testar se está funcionando. É clicar, ver se realmente ele faz aqui, ele marca só aquele que vocês clicaram, não fica tudo azul ou tudo cinza de novo. Ver se o slider da altura está funcionando. Aí vocês já podem colocar, ó, o de vocês. Peso. Maldade no coração, né? Nem minha mulher sabe meu peso, gente. Ó, não para mais, né? Aí. Idade. Nem minha mulher sabe minha idade, rapaz. Não para mais também. Pronto. Calcular. Olha lá. Tá para morrer. 41,3. E eu preciso de 1967 calorias para sobreviver, tadinho de mim. Preciso comer doce todo dia. Beleza? De alguém não funcionou? Olha, o meu tá subindo aqui ainda. Não, tranquilo. Porque daí quem tá com 8 mega vai demorar um pouquinho mais. Ah, mas eu tô com 16, tô no meu pessoal. Aí sim.
Para facilitar aqui para mim ver como tá, quem já tiver com ele rodando, fez o teste e funcionou, levanta a mãozinha lá no Teams. Aí eu sei que o de vocês está tudo ok. Olha que maravilha. Já tem um monte de gente que, caso queira estragar o final de semana, é só mostrar para a esposa o aplicativo funcionando. Tá doce. Tô mais ou menos por aí. Vou ficar por aí mesmo. Quer estragar o final de semana, mostra o aplicativo funcionando. É bom demais. Olha o que eu fiz na aula, amor. Isso aí muda as mensagens, né? Aí você muda as mensagens ali, obeso, mórbido, não sei o quê. Ali você lembra que é texto, né, gente? Escreve para ficar mais suave. Agradável. Porque, cara, assim, você seguir o padrão que os caras usam, assim, é que nem médico. O dia que eu fui fazer o exame a ressonância na coluna e me sai no exame que eu tinha nódulos na coluna, cara, eu gelei, entendeu? Que eu não sabia o que era. Para mim, já tá feito, tô morrendo. E, na verdade, era só uma hérnia de disco para dentro. Nada grave. Dá para sobreviver com ela. E depois que a mulher me dá uma cacetada na moto, me jogou de costa pro chão, eu nunca mais senti dor. Ela fez o que o médico não conseguia fazer, cara. Pôs a coluna no lugar. Então, se alguém tiver problema de coluna, é só achar uma mulher no celular com um Ford Ka, tá? Fica parado de moto e deixa ela bater atrás. Esse é o melhor remédio que tem para coluna. Pelo menos para mim foi. Ó, já pode ficar como exercício isso aí, ó. No caso, se a pessoa ali em cima escolher mulher, aí você já troca para fofa, fofinha, né? Se não escolher, não precisa. Já põe lá, lindona, entendeu? Em vez de falar que tá obesa, você põe lindona. Só por uma opção de escolher mulher. Ali em Aí cima. vocês não arrumam confusão em casa, gente. Vocês gostam de brincar muito com a vida, gente. Como é que pode? Mas sabe que tem uns caras que também, se você falar que o cara tá gordo, o cara fica louco, né? Ainda mais se é o pessoal de academia que gosta de academia e tal, o cara quer estar sempre em forma, né? Eu não posso falar nada, não. O meu tá dando 36,5. Você tá quase, hein? É. Não tá tão longe assim do fofo também, não. Ou não. O difícil é se a mulher falar, põe o seu. Aí você tá danado, porque daí ela vai querer pôr o seu pra fazer dieta e academia, cara. Nossa, é uma briga esse negócio aqui. Faltam 3. Não estamos falando não, viu, Divaldo? O meu aqui tava dando um erro naquele esquema do bottom button. Tava dizendo que não tinha necessidade de importar, porque ele já estava na constante. Em qual arquivo? Tanto no input quanto no result. Lá em cima tinha um import do arquivo bottom button. Ele não importa mesmo. Aí ele disse para mim que tinham 2 lugares que tinha esse bottom button, que não tinha necessidade de importar esse. Aí eu tirei esse import aí, ele bota como diz que não está usando, porque já tem na constante. Aí eu tirei e passou a funcionar. Maravilha.
Eu não sei se estava aparecendo qual dessa versão do Dart aí, que ontem ele deu um aviso aqui que tinha uma coisa aqui, eu coloquei. Eu Você atualizei. atualizou? É. Tranquilo. O meu aqui eu não atualizei nada ainda, que era para não... Pra gente terminar ele sem mexer. Beleza. Aí ele acusou esse erro aí, dizendo que tinha em 2 lugares. Aí você removeu, passou. Passou. Aí tá funcionando também. Tá. Ah, então, sem crise. Pelo jeito não precisa desse arquivo bottom button. Ele já vai pegar direto da constante, né? É. Muito que bem. Meu Deus, acima do peso. Aí esquece, cara. Todo mundo vai dar isso. Isso daí já é cargo de desenvolvedor. Tem que estar no mínimo acima do peso. É porque a gente, né, a gente faz muito exercício, né, cara? Então a gente cria muito músculo. Na verdade, eles não consideram a parte do músculo aqui, né? É, músculo pesa. Exato, a gente usa muito a mão. O que a gente faz de exercício com os dedos, cara, a gente é o cara que mais faz musculação de dedo no mundo. É até injusto chamar a gente de gordo. Todos funcionando, então? Maravilha. Então, agora, ó, eu vou vir aqui no vermelhinho, ó, para parar de rodar o meu app aqui, tá? No emulador, ou se vocês tivessem espetado um celularzinho ali na USB, tá? O celularzinho de vocês estaria aqui, tá? Na lista, se ele tivesse espetado. Quando você roda desse jeito aqui para testar, na verdade ele já instala também, tá? Ele faz a instalação normal para vocês sem precisar passar pela loja. Então, já está aí o app no emulador e fica aí. E se for no celular de vocês, também já vai ficar lá parado. O que nós vamos fazer agora é vir aqui então em Tools, Flutter e vamos no Flutter Upgrade. Vamos ver se... vamos fazer um Flutter Clean primeiro, para ele dar uma... Ele vai limpar para a gente tudo que ele buildou, os pacotes que baixou, vai deixar bem... Tirar tudo que está de excesso aqui para a gente. E depois, então, vamos lá no Flutter Upgrade. Aí quem ainda tiver com aquela mensagem que não atualizou, ele vai atualizar. Ó, o meu aqui, ele vai atualizar da 2.10.4 para 2.10.5. Flutter Upgrade. São atualizações rápidas, tá? Assim, difícil ela demorar mais do que 2, 3 minutos ali. Não é normal. Mesmo a grandona que teve, que foi a 2.10 ali, não foi absurdo de tempo, não. O meu praticamente ele já atualizou e ele já está rodando o Flutter Doctor para ver se está tudo ok com a versão. É comum depois que eu der esse clean ficar tudo vermelho. O meu ficou tudo vermelho. Onde não Aqui tinha erro, não, deu erro em tudo. porque como a gente fez o clean, ele apagou todas as dependências, Ah, porque a gente pode atualizar elas também. Tá? Ó, o meu rodou o Flutter Doctor, ó, o meu já atualizou. Deu aqui ó, diz que tem uma issue, né? Mas na verdade é do Visual Studio que eu não tenho, aqui eu não uso ele. Tá? Ele quer o 2019, ele quer um Visual Studio na minha máquina para rodar e eu não uso o Visual Studio. Então eu não instalo mesmo. Tá? O de vocês pode ser que ele possa, que ele dê a issue também aqui no IntelliJ. Porque no caso eu tenho, né, o Android Studio, vocês vão ver que está aqui, ó, o Studio 2023, o Studio 2021,
E tem o IntelliJ IDE também. Tá? Mais o VS Code. Então, quem não tiver um deles aqui, talvez fique vermelhinho ali só. Mas não precisa instalar também tudo, tá? Só o que você for usar. Quem gosta mais de VS Code, usa VS Code. Quem gosta mais do Android Studio. Eu uso o Android Studio por causa da IDE, tá? Da IDE, que eu tenho mais costume com ela, desde 2010 com Android, e por causa do gerenciamento do emulador e das versões de Android. Tá? Quando tem uma atualização do Android, o Android Studio te avisa, né, que atualizou. E se eu tiver lá no VS Code, ele não me avisa nada. Aí, de repente, quando eu vou atualizar, tem um monte de atualização, aí meu código começa a dar um monte de erro. É por isso que eu gosto de usar o Android Studio. Beleza? Beleza? Terminou aqui. Cara, abre um negócio aqui de novo. Sai. Chata. Aí. Tools, Flutter. Aí a gente vem aqui no Flutter PubGet, que é para ele dar o get nas dependências de novo. Poderia vir direto ali em cima, onde estava escrito get dependencies ali? Poderia. Mas, ó, fez o get, então baixou de novo, parou de dar erro no meu app. Que eram os vermelhinhos todos ali, né? Certo? Beleza. Certo. Agora nós vamos resolver o problema daqueles warnings. Né? Não dá 4 warnings seguidos para vocês? Então nós vamos lá, ó. File, close, vamos fechar o projeto. Ele vai voltar aqui para o início do Android Studio, tá? Que eu acredito que não esteja compartilhando mais para vocês. Cadê? Android Studio. Aqui. Certo? Acho que já está mostrando de novo, né? Nessa tela eu vou vir em Open. Vai estar a nossa pastinha aqui onde eu tenho o meu projeto. Calculador IMC. Eu vou abrir essa pastinha e vir na pasta Android dela. Ok? Pastinha Android e dou um ok. E só deixa ele abrir. Não entendi o que você fez. Eu abri a pasta Android. Espera que agora eu tenho que esperar ele terminar para mim fechar aqui. Aí. Ó. Deixa eu dar um close nele aqui de novo. Só compartilhar outra vez. Aqui, ó. Eu vim em Open. Fui na minha pastinha lá onde estão meus projetos. Achei o projeto da calculadora. Então, esse é o código Flutter. Esse é o código Android. Eu clico na pasta Android e dou OK. Aí ele vai abrir o projeto Android que ele criou dentro do Flutter. Então, vamos imaginar que você tivesse alguma coisa parecida com o iOS. Se alguma biblioteca da iOS tiver alguma atualização e você não consegue fazer ela pelo Flutter, você viria aqui e abriria a pasta iOS dentro do Xcode, lá no seu Mac. Aí ele iria fazer as correções de iOS para você lá no nativo. Tá? Então, ó, abri Android, OK.
ele vai abrir o projeto Android para a gente. Beleza, agora eu consegui isso. Ele está fazendo um loading aqui. Isso, ele vai no build, ele vai fazer uma coisa, até chegar essa mensagem para vocês aqui, ó. Update recomendado. Android Gradle Plugin. E tem um upgrade aqui. Certo? Só clicar nesse upgrade. Ele vai abrir, então, a caixinha de diálogo e informar ó, que ó, a versão corrente, ó, até que tá, não, essas últimas aqui não estão tão para trás. Ó. A gente está usando a 7.1.2 e ele já está com a 7.1.3. Ele quer que a gente atualize. Vou dar um begin aqui, ó. Ele vai iniciar. Ele faz uma análise rapidinha só para jogar para mim, ó, o que ele quer atualizar. Então ele vai abrir. Na verdade, o que ele vai atualizar para a gente aqui, ó, o AGP. E eu vou dar um run. Deixa ele fazer. Também não é nada demorado, tá? Coisa super simples ali para a gente fazer. Mas é assim, enquanto tiver essa diferença entre o Gradle que vem no plugin do Flutter do Dart com o Gradle atual que está no Android, ele sempre a gente vai ter que fazer isso para tirar aquelas warnings. É só por causa disso. Ó, terminou, disse aqui que já fez. Cara, file, close. Vou fechar, né, o projeto de novo, né, close project. Vou voltar aqui para o bem-vindo do Android Studio. Eu sumo com esse cara daqui, tá? Porque para mim não me confundir mais. Então eu venho aqui na engrenagemzinha, ó, e mando remover ele da lista. Porque eu não vou mais, nunca mais precisar mexer com esse cara. Aí o calculador IMC tá aqui. Cliquei nela. Ela vai abrir de novo o projetinho pra gente no estúdio. E aí, por desencargo de consciência, eu vou vir de novo lá, Tools, Flutter, Flutter Clean, para limpar. E depois vou mandar buildar de novo, né? Dar um pub-get primeiro, para pegar, né, as atualizações e tal, baixar as dependências. Eu não fechei o emulador, então ele continua aberto aqui para mim, tá? Eu só recuperei ele aqui na abinha do lado, ó. Ah, o meu não está aparecendo, Giovanni. Pega algum deles aqui em cima e joga aqui embaixo. E daí começa a sobrar espaço aqui, porque realmente não cabe muita coisa. E eles vão socando, socando, socando. Chega uma hora que o emulador fica fora da tela. Dependendo do tamanho do monitor de vocês, tá? E vou mandar executar de novo. Ele tem que compilar e agora sem warning. Porque eu já estou com a última versão do Flutter e eu já atualizei o Gradle também. Esse processo do Android aí, do Gradle, a gente vai fazer praticamente toda a aula, tá, gente? Até resolver a versão. Enquanto tiver a versão diferente, nós vamos estar fazendo sempre. Então, se ficou meio confuso agora, não esquenta a cabeça. No próximo app nós vamos refazer isso também. E até a hora que eles colocarem tudo na mesma versão, nós vamos estar fazendo isso daí. E aí fica o exemplo de mensagem de erro, né? Porque você olha o warning lá, você não sabe por que está dando warning. Porque não está escrito exatamente que era só atualizar o Gradle. Eles podiam ter feito uma mensagem de erro melhor, né? Sim, então, porque, cara, ele faz um AUE, não, estamos trocando não sei o quê. Na verdade, você tem que copiar aquela mensagem de erro, jogar no Google, ele vai direcionar você lá no fórum oficial do Flutter, aí vai explicar por que é que está fazendo isso e como fazer para resolver. Tipo, cara, sei lá, poderia ser mais fácil, eu acho. Ó, o meu aqui já compilou, ó, buildou sem erro nenhum, tá o app rodando aqui de novo, ó. Roda, mexe.
Aumenta, diminui, calcula. Tá funcionando. Aí vamos no mesmo pega. Quem rodou ele e fez as atualizações, tal, não deu mais warning nenhum e está funcionando. Só levantar a mãozinha lá para a gente saber que a gente está finalizando todo mundo. Ô, Giovanni, o meu tava rodando, mas ainda tá atualizando lá o Gradle. Ah, beleza. Interessante que o meu tá atualizando do 4.1.0. O AGP Dependence tava em 4.1.0, tá indo para 7.1.3. Isso, a recente é a ponto 3. Mas ele tem mesmo, tá? Eu achei que o meu também estava na 4 ponto alguma coisa. Eu até estranhei que quando a gente abriu ele já estava marcando que estava na 7.1.2. Eu acredito que eu deva ter feito isso quando eu estava criando o app para a gente testar, tá? E, tipo, com esse upgrade que a gente deu aqui, deve ter tido mais alguma atualizaçãozinha do Gradle lá no Android. Por isso que o meu já estava na 7.1.2. Porque eu lembro que eu lembro que ele mostrava 4 ponto alguma coisa, eu não lembrava qual era. Lembra? Não lembrava se era 3.4 ou 4.3. Era alguma coisa assim. Mas é normal, ele vai fazer a atualização bonitinha. Não costuma dar problema essa atualização, tá? Porque a gente não escreveu o código, né? A gente só deixou ele gerar. Por quê? Quando eu escrevo o código dá erro? Não, não. Só se você estiver usando alguma coisa muito antiga, tá? Muito depreciada. Aí você corre o risco. Mas não é o nosso caso, não. E a única dica que eu posso passar para vocês disso é, cara, mantenha o Android Studio e todos esses plugins, tudo que tem, o mais atualizado possível. Independente do trabalho que vai dar para vocês. Tá? Porque a hora que você fiz, lembra assim, o aplicativo que eu fiz em dezembro, ele não compila hoje. Porque a alteração foi feita, a atualização foi feita em fevereiro. Então eu não consigo, se eu atualizar o Flutter e o Dart, meu aplicativo nem vai compilar. Eu vou ter que praticamente ir lá e mexer. E inclusive teve coisas que sumiu, tá? A gente usou aqui um Elevated Button. Tá? Ele não existia na versão anterior, mas existia o Raised Button. Ele foi substituído. Então, se eu uso o Raised Button na minha aplicação e eu atualizei Dart e Flutter, daí eu não compila, porque não é que está depreciado, é que já não existe mais mesmo. Tá complicado aí. Ele foi removido. Então, assim, a gente mantém sempre a última versão, tal, mas a gente vai tomando esses cuidados aí para. Eu tenho que ter um tempinho para sempre atualizar os apps também, tá? Senão eu corro o risco aí de, sei lá, eu estou no desenvolvimento do negócio e eu resolvo começar a fazer atualização de tudo e não me preocupo com isso, vai chegar uma hora que meu app para, tipo, eu vou ter que pedir mais prazo para o cliente porque eu vou ter que atualizar algumas coisas no código. Então a gente, sim, fica esperto só com atualização nesse ponto, tá? É legal manter sempre atualizado, porém, lembra que você tem que atualizar códigos também. Mas o Android sempre foi assim, tá, gente? O Android, ele, conforme vai lançando versões novas, ele vai dando warning que está depreciado alguma coisa, vai dando. Cara, é um warning, no máximo 2 que ele vai te dar, uma, duas versões, na terceira já caiu fora. Se você não mexeu ali um aplicativo que você ficou muito tempo sem pôr a mão, na hora que você tentar compilar ele de novo, dá um monte de erro.
Eu acho que eu vou configurar o celular lá, as notícias, para ficar monitorando notícias do Android Studio também. Dá para se inscrever também, viu? Ali no site oficial, ali você acaba recebendo, vem uma mensagem, tipo um e-mail para você também, de tudo que está acontecendo, o que veio de novo, o que tem de recurso novo, o que mudou de uma versão para outra. É o que eu tenho feito bastante. O que eu faço é, quando aparece alguma coisa que eu acho que é importante, eu ponho no negócio de canais de interesses do celular, ponho para seguir, porque daí, caso aconteça de, por qualquer razão, eu der algum problema, assim, ele manda atualização pro celular. Aí fica bacana. Aí não tem como você se perder também. E o bom é quando dá para você analisar primeiro o que atualizou antes de mandar atualizar de verdade, né? Uhum. Porque como vai vir só o aviso, você vê lá o que mudou, aí você já dá aquela olhada. Se mudou muito, você fala, eita, fazer backup aqui, vamos ver o que acontece. Dá para desfazer uma atualização, né? Pergunta interessante, né? Dá para mim fazer o downgrade? Cara, eu nunca fiz. Então, se dá para fazer, eu não sei falar para vocês, porque eu nunca fiz downgrade de versão de alguma coisa assim. Finalizamos? Tudo rodando ou ainda tem algum atualizando? Tudo Meu rodando tá aqui. atualizando. Tá atualizando aí? Não travou, não? Não. Eu pus até para ver aqui os detalhes. Agora ele terminou de Show! atualizar. Maravilha. Então, terminou o Gradle, né? Uhum. File Close Project, que é para fechar esse do Android. E aí você vai você vai estar lá no bem-vindo do Android Studio, abre o calculador IMC. Faz um clean. Um clean, um pubget, e aí manda rodar. Não é para ter warning nenhum mais. Esperar agora o emulador carregar, né? Porque por alguma razão ele escolheu fechar o emulador. Opa. Ô, Giovanni, Oi. esse warning, por exemplo, foi só um warning, o aplicativo está funcionando normalmente. Vai Mas funcionar. no caso de mandar lá para Store lá, eles vão implicar, né? Tem que estar Não, tudo redondinho, mas tem um limite de não. implicação. A questão do Gradle, não. O Gradle, o que implica mais para a gente é testar o app mesmo, porque às vezes ele pode dar erro em algumas coisas, tá? Mas lá no Google, por exemplo, eles têm uns limites para a versão de compilação do Android. Então, por exemplo, se você tentar gerar um arquivo onde você esteja compilando ele no Android 17, por exemplo, na API 17, né? Que é você deve o 17, acho que é os Android velho, Lollipop, alguma coisa assim, quer ver? Já vamos ver agora quem é esses caras. Ó, é o Jelly Bean. Tá? Então, você tentar compilar na API 17, que é o Android 4.2, e não tiver colocando ele nada referenciado às versões mais novas, tipo, pelo menos na 29, 30, eles nem aceitam que você suba. Eles não deixam subir. Eu posso Uhum. colocar o meu aplicativo compatível com o que eu quiser. Só que assim, ó,
Do 4.3, do 4.4 para baixo é uma coisa. Do 4.4W, né? Que é o IR já. Então, daqui para cima é outra vida. Isso chegando até no 6. O 6 já começou a entrar aquelas histórias de pedir permissão. Permite usar a câmera, permite usar o não sei o quê, permite usar a internet. Aí daqui para cima é outra configuração que chega até o 10 e o 11. O 11 acho que chega, se não me falha a memória. No 12 já entra LGPD no jogo. Aí já pedem outras coisas, tá? Então hoje o limite para o Google é a 29 ou a 30. Faz um tempinho que eu não subo nada lá, eu não lembro qual que é o limite agora. Que a 29 eu sei que já veio em janeiro, que quem tivesse abaixo da 29 eles vão excluir da loja. Tinha que recompilar e jogar. Tá? E ó, vocês vão ver que a gente está usando, e eu no caso aqui, ó, tem a 31, que já é o Android 12, que está no ar. Já saiu a 32. E aqui, ó, eu nem fiz o download ainda, ó, ele já tem o Tiramisu pronto. Para a gente baixar e desenvolver, que vai ser o Android 13, né? O finalzão. Sempre nome de doce, né? E são as pessoas tão doces. Exato, é para ninguém brigar com o Android. Porque daí a gente faz o IMC e fica gordinho. Tá? Então, sempre aqui. Essa mensagem aqui que tipo, eu achei curiosa. Ele põe assim, Launching lib main Dart, um SDK, o nome do fone. Running Gradle Task. Aí ele aparece assim, formato de parâmetros incorreto. Tá no bet do Flutter. Eu já vi isso daí, eu já removi uma vez isso daí e depois deixou vir de novo. Tá lá dentro do bet que executa aí quando a gente dá o run, ele tem uma linha ali que não existe, na verdade, aqui do que eles colocaram. Eu não lembro que linha que é. Mas é tipo assim, é como se fosse um print, você entendeu? Para dar uma mensagem de alguma coisa que está errado ali. Então não deveria funcionar mesmo. Tá? Bom, agora funcionou. Mas é só uma mensagem que eles colocaram lá. Não sei por que também que tá aquela mensagem boba lá, mas tá. Beleza? Beleza. Tá. Ó, tem desafio dessa aula, tá? Eu posso mandar para vocês, né? Eu vou acrescentar naquele PDF, tá? São também acho que 3 ou 4 coisinhas para a gente mexer aqui. E na segunda-feira eu quero usar esse aplicativo ainda. A gente criou ele só para Android, né? Só para Android e iOS, né? Sim. Tá. O próximo que a gente for criar, próximo é o Zap, o jogo da velha. O jogo da velha nós vamos criar ele para tudo, tá? Nós vamos criar para web, aí eu vou ensinar vocês a compilar ele para gerar o código web. Nós vamos compilar ele para Windows, eu vou ensinar vocês a compilar para desktop. Eu só não vou conseguir compilar em Mac, porque eu não tenho um Mac aqui, né? Mas pelo menos o Android, web e o desktop Windows, a gente gera o arquivo aqui e faz a compilação. Super tranquila também. Faz por linha de comando ali, pelo terminal. Beleza? Giovanni, Oi. aqui eu tô fazendo curso no Mac, tá? E até agora tudo rodou tranquilamente, não mexi em nada, foi só seguindo. Ele roda perfeitinho, cara. Ele roda bonitinho, tá? E a única diferença é porque assim, o Android Studio no Mac permite que você gere para Mac ou para Android. Sim, a única Ele coisa vai que chamar o Xcode. quando eu abri a pastinha do Android que você pediu, aí, nossa, demorou pra caramba, que ele foi baixando um monte de coisa, né, que eu não tinha feito. Mas de resto, tudo tá funcionando perfeitamente. Não mexi em nada. Quem é chato é o Windows, cara. Porque, na verdade, assim, a gente rodando no Windows não consegue fazer nada para Mac. Entendi. Aí tem um Magic e tal lá que a gente vai usar, que é assim, um projeto o cara deixa você fazer, mas ele tem um limite de tamanho de arquivo que você, de
de projeto que você pode mandar. Geralmente, tipo assim, se bobear, o nosso calculador aqui já é maior do que o limite do cara, entendeu? Entendi. Então, Não, de assim, boa. ou você paga não sei quantos dólares por mês ali, tipo, é como se o cara alugasse um Mac para você. Entendi. Não, Mas assim, beleza. fica muito caro, né? Fica muito caro. Se bobear, dá para parcelar um Maczinho aí em 36 vezes. Beleza. Por Leandro, exemplo, Rafael? se eu tiver um iPhone, eu conseguiria usar o iPhone para fazer essa compilação ou eu preciso do Mac? Não, precisa de um Mac. Você precisa, na verdade, do Xcode. Você tem, mesmo, depende, de você comprar um Mac lá, um Mac, ou um MacBook, ou um Mini Mac. Se bobear, ele não vem com o Xcode. Você tem que fazer o download dele. É free, mas você vai fazer o download e instalar o Xcode. Instalar e configurar. Tipo o Android Studio. O Xcode no Mac é como se fosse o kernel aí do Android pra gente. É ele que vai deixar você gerar a compilação e o código para o Mac. Entendi. E Leandro? Porque quando eu instalo no meu celular e quando eu clico no aplicativo, sei que aconteceu com outros aplicativos que eu criei, ele demora para subir o aplicativo. Normal. Normal porque a gente não está com o aplicativo assinado ainda, tá? A gente tá. Porque assim, embora a gente tenha tirado aquela frasezinha do debug ali do canto, o nosso app, assim, a gente não gerou, não criou, na verdade, um APK assinado e para poder fazer a instalação como se fosse pela Play Store mesmo. Então, o primeiro clique dele, ele demora, ele fica uma tela parada ali, como se fosse um branca, né? Uhum. Isso, é porque primeiro a gente não fez splash, a gente pode fazer um splashzinho também para diminuir essa sensação de que está parado, mas como a gente ainda não está com ele assinado, pronto para subir para a loja, se eu pegar agora e jogar para a loja, ela rejeita, porque não tem assinatura ainda. Ele precisa criar uma assinatura para poder subir para a loja. Aí ele fica mais rápido para executar. Beleza? Beleza. Parando a gravação aqui, então.